Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana, vocês já me conhecem de outras aulas, mas hoje nós vamos a uma aula de matemática. Então, nós vamos estudar a unidade 21, que são expressões numéricas. Então, vocês vão fazer a leitura individual das páginas 253, 254, 255 e 257. Eu vou fazer a explicação também dessas páginas. Vou explicar um jogo, que hoje nós vamos ter o jogo, que é o Contigo 60. Vocês fariam em sala de aula, mas aqui, como nós já trouxemos para vocês, vocês vão jogar em casa com alguém aí da sua família. Vou explicar depois os problemas sobre o jogo e, por último, as tarefas. Então, vamos lá. Expressões numéricas. Agora que você conhece as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, e várias estratégias de cálculo mental, aprenderá como realizar essas operações quando 2 ou mais delas aparecem juntas. Quando isso ocorre, dizemos que elas formam uma expressão numérica ou expressão aritmética, que é a mesma coisa. Antes de aprender como resolver expressões numéricas, porém, você vai participar de um jogo que explora o cálculo mental com as 4 operações, que é o Contigo 60. Para esse jogo, nós vamos precisar de um tabuleiro, que, como nós indicamos aqui, está no final da apostila. Então, você vai lá no final da sua apostila e localiza aí o tabuleiro do jogo, que é o Contigo 60. Também vamos precisar de 50 fichas, 25 de cada cor. Você pode escolher a cor de preferência. Eu trouxe para vocês aqui azul e vermelha. 3 dados convencionais, e lápis e papel, pode até ser o seu próprio caderno para marcar. Como foi falado, esse jogo ele vai explorar cálculo mental para explicar para vocês expressões numéricas. Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer juntos, eu vou explicando as regras do jogo e vou fazer o jogo com vocês. Eu trouxe aqui para vocês o tabuleiro, mesmo que tenha aí no seu material, e nós vamos estar fazendo juntos aqui, tá? Eu simulei aqui 2 times, né? Aqui o jogo, né, nas regras, ele oferece para vocês para ser jogados, como está dito aqui, ó, em duplas. Então, na sala de aula, nós faríamos em duplas, 2 duplas. Como você está em casa, se não tiver 2 duplas, você pode jogar apenas um contra o outro, que também dá super certo. Vai depender de quantas pessoas você consegue aí para jogar com você. Cada dupla ou cada pessoa vai escolher uma cor. Eu trouxe aqui para vocês, ó, eu fiz as fichinhas, tá? Azul e vermelho. Foi a cor que eu escolhi, mas você pode usar aí o que você quiser. Então, você recorta essas fichinhas de modo que ela caiba no espaço aí do seu tabuleiro. Como que funciona esse jogo, né? Nós vamos usar 3 dados, como foi mostrado lá na página anterior, 3 dados convencionais, né? A dupla vai jogar os dados e vamos ter 3 números. Aqui nós trouxemos, né? A apostila já trouxe para vocês alguns exemplos de situações para vocês já irem entendendo o que é a expressão numérica antes da gente começar o jogo propriamente dito. Então aqui, se você jogou os dados e tirou como sugestão o 3, o 4 e o 5, olha quantas expressões numéricas são possíveis de se montar usando apenas esses 3 algarismos, o 3, o 4 e o 5. E montando essas expressões numéricas, como foi dito aqui, ó, pode usar adição, subtração, multiplicação ou divisão, as 4 operações. Então, ó, o exemplo mais simples é a adição. 3 mais 4 mais 5, que dá 12. Ou pode ter adição e subtração. 3 mais 4 menos 5, né, que o resultado final é 2. Aqui também adição e subtração. Aqui já tem multiplicação. Então, olha só com esses 3 algarismos, a apostila nos trouxe 10 exemplos de expressão numérica que é possível fazer. Bom, depois que você jogou os 3 dados, você vai escolher qual expressão numérica vai fazer e vai colocar a ficha no resultado que você pensou aí na sua expressão no tabuleiro. Mas eu vou dar uma resumida aqui nessa parte, né? Antes, você precisa entender como ele é organizado, o seu tabuleiro. O tabuleiro, ele começa aqui no 0 e ele não tem uma sequência como a gente está acostumado por linhas. Ele faz como se fosse uma espiral. Ele vai do 0 ao 7, aí ele desce, vem para a esquerda, sobe, e ele vai fazendo isso como se fosse um caracol, até chegar aqui mais ou menos no meio, que é o último número, que no caso é o 180. Então, essa é a forma como ele foi organizado. Outra coisa que você precisa perceber aqui nesse jogo, que talvez você, se eu não falar, você não vai perceber ou vai ficar em dúvida, eu falei que começa aqui no 0 e vai até o 180, mas você vai perceber que alguns números não estão no tabuleiro. Por exemplo, quando chegamos aqui no 45, você sobe, não tem o 46 e não tem o 47,
Por quê? O criador do jogo percebeu que alguns desses números que ele retirou daqui, era impossível, com os 3 números do dado, formar uma expressão numérica que chegasse a esse resultado. Então, ele tirou alguns números do tabuleiro, por isso, alguns você não vai encontrar. Sempre que você for pensar no resultado da sua expressão numérica, observe se ele tem aqui no tabuleiro. Bom, em seguida, então, ó, aqui está falando, ó, uma outra parte que eu esqueci de avisar anteriormente, que faz parte das regras do jogo. Então, você vai jogar os dados, vai pensar nessa expressão numérica e vai colocar o resultado. Normalmente, o aluno em sala de aula ele já quer saber quem vai ganhar o jogo, né? Nós vamos chegar nessa parte. Você tem que fazer a sua jogada. Se for em dupla, é melhor para trocar ideias. Se não tiver a dupla, você sozinho vai pensar. Você vai escolher e vai colocar aqui. Vamos supor que você, na sua vez, não consiga montar uma expressão numérica que tenha o número aqui no tabuleiro. Você vai passar a vez para o colega ou para a dupla. Só que aí os pontos serão deles e em dobro ainda, tá? E como funciona essa pontuação? Vou fazer para vocês aqui o exemplo de uma jogada. Vamos supor que nós temos a equipe azul e a equipe vermelha. E aí eu vou mostrando como começa. Então, a primeira jogada, tá? Não vai ter pontuação para ninguém, porque não vai ter nenhuma ficha aqui. A pontuação depende das fichas nas casas ocupadas. Então, vamos supor, a equipe azul jogou os dados, né? Já foi lá, jogou os seus dados. E aí eu trouxe uma possibilidade aqui para vocês. Então, essa equipe azul, ela tirou 5, 2 e 4. Então, ela pensou na expressão numérica 5 mais 2 e depois multiplicou por 4, deu 28. Eu coloquei aqui parênteses porque nós vamos chegar em uma parte da explicação que vocês vão entender a necessidade desses parênteses aí. Por enquanto, vocês ainda não sabem, mas eu tenho que, nesse caso, colocar os parênteses aqui. 5 mais 2 que dá 7, 7 vezes 4, 28. Então, a equipe azul vai lá marcar no 28, né? Vamos procurar aqui, ó, 28. Pronto, coloquei a fichinha aqui. A equipe vermelha também lançou os seus dados e tirou 3, 5 e 2. Aí a equipe vermelha pensou na seguinte jogada. 3 vezes 5, que dá 15, e 15 vezes 2, que dá 30. Então a equipe vermelha foi lá, olhou que já tem o 30 no tabuleiro e colocou a sua pecinha. Agora é que os pontos vão começar. A equipe azul vai fazer a sua jogada e ele tem que pensar numa possibilidade dele encontrar alguma casa onde ele possa fazer a expressão numérica e ter esse resultado, mas que seja vizinho a uma casa já ocupada. Aí não importa se está ocupada pelo azul, pelo vermelho, desde que seja vizinho a uma casa ocupada, ele já vai fazer pontos. Se ele conseguir uma casa que seja vizinha de 2 outras que já estão ocupadas, ele já vai fazer 2 pontos. Quando já tiver jogado bastante, né, rodadas aí, vocês vão conseguir fazer vários pontos de uma só vez. Então, vamos supor agora a equipe azul jogou seus dados e tirou o 6, o 5 e o 5. Então, ela primeiro olhou aqui e ela pensou em alguma possibilidade aí dela fazer pontos. Então, o que ela pensou? 6 mais 5, que dá 11, e 11 vezes 5, que dá 55. E ela tem aqui a possibilidade do 55. Nesse caso, olha só, a equipe azul colocou o seu no 55. Ele tem um vizinho aqui, ó, na diagonal, que é o 28, e outro vizinho aqui na outra diagonal, que é o 30. Então, a equipe azul marcou, ó, 2 pontos. Vamos destacar aqui, ó, 2 pontos para a equipe azul. A equipe vermelha fez a sua jogada e tirou os números 5, 2 e 1. Então, ele olhou no tabuleiro e ele pensou na possibilidade. Então, ele fez 5 menos 2, que dá 3, 3 menos 1, que dá 2. Então, ele vai colocar a sua fichinha vermelha no 2. Aqui também, ó, essa equipe vermelha percebeu que tem 2 vizinhos, ó, um aqui na diagonal embaixo e o outro na outra diagonal. Então, a equipe vermelha também, 2 pontos. A próxima jogada, a equipe azul tirou 5, 5 e 5. Ela deu uma olhada no tabuleiro e percebeu que se multiplicar, 5 vezes 5 vezes 5 dá o 125 que tem aqui. Nesse caso, vai ser vizinho só com o 55, mas ela vai pontuar. Ó, aqui. Agora, antes de eu continuar a jogada do vermelho, eu vou começar a explicar quem vai ganhar esse jogo.
né? Porque vocês gostam de saber quem vai ganhar. Então, o jogo vai continuar. Tem duas opções de ganhar esse jogo. Como? É importante você ir marcando a sua pontuação aí no seu caderno, como eu fiz aqui, ó. A equipe vermelha, a equipe azul tá com 2 e a vermelha tá com 2 por enquanto. Se a equipe vermelha ou azul chegar a 10 pontos primeiro, ela ganha o jogo. Ou se ela conseguir fazer sequência com a sua mesma cor, nesse caso tem que ser com a sua mesma cor. 5 fichas na horizontal, ou 5 fichas na vertical, ou 5 fichas em uma das diagonais, né, enfileiradas. Ela também chega à conquista do jogo. Então, nesse caso aqui, ainda não dá para a gente saber quem vai ganhar. Vamos continuar. Então, a equipe vermelha jogou novamente e tirou 6, 4 e 6. Então, ela olhou no tabuleiro e pensou em uma possibilidade. Então, ela pensou em chegar no resultado 60, porque ela tem 3 vizinhos. Então, ó, 6 mais 4, também tem necessidade de parênteses, que vocês vão entender mais pra frente. 6 mais 4, que dá 10, e 10 vezes 6, 60. Então, a equipe vermelha marcou aqui no 60, e ó, 3 vizinhos. Então, fez mais 3 pontos. Próxima jogada da equipe azul. A equipe azul tirou o 5, o 6 e o 5. Olhou o tabuleiro, também pensou em uma possibilidade. 5 vezes 6, 30, e 30 vezes 5, 150. Olha lá o 150. A equipe azul, se vocês entenderam o que eu falei, ó, um pontinho aqui para a equipe azul. Olha só. Eu falei que para ser o campeão do jogo, tem que fazer 10 pontos ou conseguir enfileirar 5 fichas da sua cor, seja na horizontal, na vertical ou nas diagonais. A equipe azul já está pensando em ganhar. Olha o que a equipe azul está fazendo. Ó, ela está tentando enfileirar 5 fichas na diagonal. Ela está quase conseguindo. Vamos ver. Agora a equipe vermelha. A equipe vermelha jogou os dados e tirou 1, 5 e 6. Olhou o tabuleiro e percebeu que se ela fizesse 1 mais 5 vezes 6, mas nesse caso ela tem que fazer primeiro a multiplicação. É uma regra que nós vamos entender mais pra frente. Então, ó, 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. Ela percebeu aqui que o 31, ó, com o 31 ela tem 2 vizinhos, então marcou mais 2 pontos. Pronto. Equipe azul jogou dados, tirou 4, 2 e 2. Lembra que eu falei que a equipe azul está tentando fazer a sua sequência de fichas aqui na diagonal, ó. Então, ó, com os números que ele tirou agora, ele já percebeu que se ele conseguir colocar o 0 aqui, ele vai ganhar. Então, olha como eles fizeram. 4 menos 2, que dá 2, e 2 menos 2, que dá 0. Então, ele conseguiu chegar aqui e ganhou o jogo porque ele obteve, ó, 5 fichas na sequência da diagonal. Mesmo que a equipe vermelha jogue novamente, para ficar a mesma quantidade de jogadas aí, ó, tirou 2, 4 e 4. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 4, 32. A equipe vermelha colocou no 32 e obteve só um pontinho aqui. Opa. Obteve um pontinho aqui. Ó, aqui tinha um pontinho da outra equipe, então, ó, se fôssemos contar os pontos da equipe azul, seriam só 5, né, até nessa jogada. Da equipe vermelha, seriam 8 pontos, mas tem que lembrar da regra, tá? Se faz 10 pontos, é o ganhador, ou se consegue as 5 fichas enfileiradas, também já ganhou. Então, nesse caso, a equipe azul foi a nossa campeã do jogo aí. Certo? Então, vocês vão jogar a primeira vez, vai surgir dúvidas, vocês vão ficar, como exige muito cálculo mental na expressão numérica, nesse caso, mas nada impede que você vá fazendo aí os cálculos no seu caderno, até que você pegue mais segurança aí na expressão numérica. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito da matemática, então eu acho esse jogo muito gostoso de fazer, tá? E aí você pode jogar bastante aí com quem puder na sua casa. Continuando aqui, então. Todo jogo que o nosso material traz, em seguida tem os problemas sobre o jogo. Então, vamos ver o primeiro problema aqui, ó. Observe o seu tabuleiro para responder os itens abaixo. Então, você sempre olhe no seu tabuleiro para poder resolver. Qual é o menor número que existe no tabuleiro? Bom, eu falei aquela hora, né? E se você olhar aí, ó, você vai perceber que o menor é o 0.
Com os números 3, 1 e 4, você consegue obter esse número? Nós vimos aqui na última jogada da equipe azul, que a equipe azul conseguiu chegar no 0, mas usando outros algarismos. Aqui está pedindo o 3, o 1 e o 4. É possível? A resposta é sim. Como? Vamos ver outra expressão numérica. Ó. 4 menos 3 menos 1, que vai dar 0. E letra B. Qual é o maior número que existe no tabuleiro? O maior, como eu falei aquela hora, é o 180. Que valores do dado e que operações você precisa fazer para obter esse número? Olha só, 180 é um número alto, é um número relativamente alto. Nos dados, nós tiramos só do 1 ao 6. Então, nós temos que pensar qual operação vai nos levar a um número maior. Então, eu tenho que aumentar. A operação que vai fazer aumentar isso é a multiplicação. Como? Uma sugestão, e na verdade nesse caso é a única, ao menos que a gente inverta aí a posição dos algarismos. Ó, 6 vezes 6 que dá 36 e 36 vezes 5 que dá 180. Também poderíamos fazer 6 vezes 5 que dá 30, depois vezes 6 de novo que dá 180. 2. Quais números nos dados e quais operações são necessárias para que você obtenha o resultado 12? Nós vamos escrever 4 possibilidades. Se a gente for tentando, vai ter muito mais, mas aqui nós vamos pensar em 4 possibilidades. Então, olha só. Se tirar 6, 5 e 3, podemos fazer, ó, 5 menos 3, entre parênteses, como eu disse, vocês vão entender a necessidade disso na próxima aula. Depois, vezes 6. 5 menos 3, que dá 2, e 2 vezes 6, 12. Outra possibilidade, 6, 2 e 3, 6 menos 2, que dá 4, e 4 vezes 3, que dá 12. 2, 2 e 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 6, 2 e 1, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 1, 12. Então, como eu disse, vai ter outras possibilidades, mas nós já trouxemos as 4 para vocês. Número 3, letra A. Usando apenas adições, porque nós podemos usar as 4 operações, mas aqui pediu só adições. Qual é o maior número do tabuleiro que se pode obter? Olha só, como pediu apenas adições, eu tenho que pensar no maior número do dado, né? O maior número do dado é 6. Então, basta eu adicionar 6 mais 6 mais 6, que vai dar 18. Então, usando a adição, eu tenho que pegar o maior número do dado e vou chegar no 18. E agora, usando apenas subtrações, qual é o maior número do tabuleiro que a gente vai conseguir? É importante também, sempre quando pede o maior, a maior possibilidade, a gente pensar no maior número do dado. Só que agora é com subtração. Olha só, 6 menos 6 menos 6. Mas olha só, entre parênteses, que na outra aula vocês vão entender a necessidade disso. Por quê? E vamos fazer assim, 6 menos 6 dá 0. E 6 menos 0 dá 6. Outra possibilidade. 6 menos 5 menos 5. Quando tem parênteses, eu tenho que fazer primeiro o que está dentro. 5 menos 5, 0. 6 menos 0, 6. E agora, usando apenas multiplicações, qual é o maior número? Essa nós acabamos de fazer na página anterior. Ó, o maior número é o 180. 6 vezes 6 vezes 5, ou pode trocar a ordem aqui dos algarismos. Quando é só multiplicação, a gente pode trocar a ordem. E usando apenas divisões, qual é o maior número? Também pense no maior número do tabuleiro e vai tentando. Olha só, se nós pegarmos também o 6 e o 6, como? Ó, 6 dividido por 6, mas entre parênteses é o que se resolve primeiro. 6 dividido por 6 dá 1, 6 dividido por 1 dá 6. A outra possibilidade, ó, faz primeiro o que está aqui, 5 dividido por 5 que dá 1, 6 dividido por 1, que dá 6. 4. Lucas e Vitor usaram a ficha azul na sua vez de jogar. Eles tiraram nos dados os números 3, 4 e 6. Ó, então, usando o 3, o 4 e o 6, vamos escrever 5 possibilidades de resultados. Aí não importa quais operações você vai usar. Então, ó, a primeira, 3 mais 4 mais 6, que dá 13. Usando a adição, é a mais fácil. Ou, usando a subtração, ó, 6 menos 4 menos 3, mas nesse caso, primeiro resolve o que está dentro aqui, ó, 4 menos 3, que dá 1, 6 menos 1, que dá 5. 6 mais 4 vezes 3, nesse caso também é preciso fazer primeiro a multiplicação, e na próxima aula vocês vão entender por quê.
4 vezes 3, que é 12, mais 6, que dá 18. 4 vezes 3 menos 6, nesse caso, a multiplicação já está na frente, então é ela mesmo que a gente faz. 4 vezes 3, 12, 12 menos 6, 6. E a última possibilidade, 4 vezes 3 vezes 6, que dá 72. Tem outras possibilidades que você pode tentar aí também. B, suponha que o tabuleiro esteja com as seguintes ocupações. Então, observa aqui, ó, as fichas vermelhas e as fichas azuis. Eu quero adiantei um pouco aqui. Eu quero saber qual o maior número de pontos que a dupla pode fazer. Lembra que se eu coloco uma ficha vizinha a outra que já está ocupada, eu vou fazer mais pontos. Então, eu tenho que procurar uma casa aqui que eu vou ter mais vizinhos. Então, se você prestar atenção, ó, essa casa aqui, ó, a 35, eu tenho um vizinho aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, seriam 4 pontos. E aí, qual a casa que eu acabei de falar? A casa 35. Mas isso você tem que observar com bastante cuidado aí. 5. Em outra partida, é a vez do Alexander e do Fábio jogarem. Eles estão com a ficha vermelha. Veja ao lado como está o tabuleiro. Então, olha aqui. Eles estão com as fichas vermelhas. Então, observa bem que é muito parecido com o que eu joguei lá com vocês. Para ganhar o jogo, eu quero saber que valores eles precisam tirar nos dados. Mas para saber que valores eles precisam tirar nos dados, primeiro você tem que pensar qual é a casa que a equipe vermelha deve ocupar aí para que ele consiga ganhar. Olha só, ele já tem 1, 2, 3, 4 fichas enfileiradas. Se ele conseguir colocar aqui na casa do 33, eles vão ganhar o jogo. Então, vamos pensar que valores eu consigo chegar no 33? Olha lá, para ganhar o jogo, eles precisam tirar 6, 5 e 3. Agora, quais operações? Uma possibilidade. 6 vezes 5, que dá 30, mais 3, que dá 33, para chegar aqui na casa que eles precisam. Outra possibilidade, 6 mais 5, que dá 11, vezes 3, que dá 33. E a última possibilidade que nós trouxemos, 6 vezes 6, que dá 36, menos 6, que também dá 33. Então, olha só, 3 opções para eles chegarem aqui, e ganharem o jogo. Trocar ideias. Sara e Tiago estão jogando o Contigo 60 em parceria e eles obtiveram os números 3, 4 e 5 nos dados. Para marcar a casa 35 no tabuleiro, eles fizeram o seguinte registro, Então, eles queriam marcar o 35, então eles registraram 3 mais 4 vezes 5. No momento de socialização na classe, o professor registrou esse mesmo cálculo da seguinte maneira. Então, olha só. Olha que o professor está dizendo, o registro que vocês fizeram, 3 mais 4 vezes 5, não tem como resultado 35, e sim 23. Nós vamos aprender essas regrinhas na próxima aula, mas nós já vamos adiantar alguma coisa. Olha como o professor fez para ajudar esses alunos a chegarem no 35, Ele fez quase a mesma coisa, mas olha a diferença aqui que vai estar perguntando aqui na primeira bolinha azul aqui, O que diferencia o primeiro registro do segundo? O registro dos alunos do registro do professor? Olha só. O que registra é a colocação dos parênteses aqui que vocês já conhecem que o professor colocou. E depois, que sequência de operações deveria ser feita para que o resultado fosse 23? O professor falou que do jeito que os meninos fizeram aqui, o resultado é 23. Mas que sequência que tem que fazer para chegar nesse 23? Olha aqui, Nós temos que fazer primeiro 4 vezes 5 e depois mais 3. Então, olha aqui. 4 vezes 5, que dá 20, e depois que juntam mais 3 para dar o resultado 23. Vocês vão aprender essas regrinhas logo, logo. É hora da tarefa. Resolva as questões a seguir no seu caderno. Bom, nós fizemos aí o jogo, vocês aprenderam as regras do jogo. Agora vocês vão fazer sozinhos aí, mas é claro, precisa ajuda, peça ajuda para os seus professores sempre, né? O que vocês vão pensar? Jogando os 3 dados, né, a gente pode tirar vários resultados. Aqui eu quero que vocês escrevam 5 possibilidades de ter o resultado 6, 5 possibilidades do resultado 8, 5 com 20, do 36, do 45 e do 10. Então, você vai pensar aí em 5 possibilidades. Lembrando que na nossa apostila nós não temos espaço para resolver a tarefa. Então, você vai resolver no seu caderno com aquele capricho.
No jogo Contigo 60, você obteve os seguintes pontos: 3, 5 e 5. Usando adição e subtração, apenas adição e subtração, escreva 2 resultados possíveis. Então, usando esses 3 algarismos, eu quero 2 resultados com adição e subtração. Depois, usando adição e multiplicação, também eu quero 3 resultados possíveis. E depois, qual é o maior resultado possível com esses 3 números? Nesse caso, você pode usar a operação ou as operações que você achar melhor para chegar no maior resultado possível. 3. Suponha que na sua vez de jogar, o tabuleiro estivesse com as seguintes fichas. Então, observe onde estão as fichas azuis e as vermelhas. E aí, o que você vai pensar? A. Em qual casa você conseguiria o maior número de pontos? Tá? Lembrando que tem que ser as casas vizinhas para você pontuar. E que números você teria que obter nos dados? Se você achou o número da casa que você vai fazer mais pontos, que números no dado você teria que tirar para chegar a esse resultado? E letra C. Se você obtivesse os números 2, 3 e 5, em qual casa você marcaria o maior número de pontos? Lembrando aqui, ó, deste tabuleiro, tá? Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Então, nós estamos começando a entender as expressões numéricas. Vocês ainda vão ter um pouco de dúvida, o que é bem normal, tá? Na próxima aula nós vamos finalizar esse capítulo e você vai entender melhor. Faça a leitura individual das páginas 253, 254, 255 e 257 novamente, quantas vezes precisar. Se você puder assistir o vídeo de novo, quando você for jogar com alguém da sua casa, assista a videoaula novamente, porque aí você pode ver o exemplo das jogadas que eu fiz aqui para ajudar você, tá? Depois faça as tarefas e nos envie aí a foto das tarefas com bastante capricho. Eu sei que vocês estão estudando bastante, não está fácil para ninguém, mas não vamos desanimar, tá certo? Então até a próxima aula, pessoal.